Então, bom dia, pessoal. Deixa eu me apresentar aqui. Eu sou o Fernando Moradi, eu sou superintendente de inovação na Sul América. Eu assisti o finalzinho da palestra do meu xará, o Fernando, da Fujioka, então acho que tem algumas similaridades aqui do assunto, gostei bastante da palestra dele. Vou falar um pouquinho aqui de mim e aí eu venho para os desafios e oportunidades. Eu tenho uma carreira bem híbrida, eu já trabalhei em RH, sou administrador de empresas, fiz extensão em RH, fiz extensão em gestão da inovação, agora faço um MBA em Digital Business e desde 2003 eu trabalhei muitos anos com operação, tá, de empresas tradicionais e desde 2013 trabalho com inovação, fundei empresas e desde 2020, início de 20, infelizmente, trabalhei 2 meses na Sul América e já veio a pandemia, né? Então, trabalho de casa aí, lidero times de casa. Trabalho na Sul América, que é uma empresa centenária. Ao longo da apresentação, os slides são guias, tá? São guias aqui da apresentação, mais uma conversa. Eu vou falar tanto de desafios e oportunidades a todo momento, tá? Então, eu começo aqui, eu coloco esse slide... Eu tenho certeza que todo mundo já viu esse slide, mas é mais uma provocação e para a gente olhar um pouquinho além aí do que a gente costuma ver quando a gente fala sobre esse slide. Eu não vou ler, todo mundo conhece. Aqui a ideia é falar, mostrar para todo mundo que, além do óbvio que a gente sempre ouve, né, que essas empresas passaram a ter um olhar para o cliente um pouco diferente, né, e por isso que elas estão onde estão, né, e elas são aí a nova economia. A minha provocação é a seguinte: principalmente, essas são as empresas, talvez nem todas, né, também vou falar isso durante a apresentação, que elas têm um olhar muito de futuro. Então, eu vou dar o exemplo da Netflix aqui, por exemplo. Ela não simplesmente matou a Blockbuster, ela já tem um olhar de futuro que às vezes a gente não pensa no óbvio aqui. Há uns 2 anos atrás, eu já ouvia que o pessoal, o próprio CEO da Netflix, o Reed Hastings, ele já falava que a luta da Netflix é pelo tempo das pessoas e que o maior competidor da Netflix não eram a Amazon, a Apple, as empresas de streaming que já fazem streaming, mas sim, por exemplo, um Fortnite, games. Por quê? Porque as crianças e adolescentes não estão nas plataformas de streaming, estão jogando. Então, a provocação qual é? A gente sempre olhar para quais são os próximos passos dessas empresas. E agora, recentemente, se não me engano, semana passada, eles entraram no mercado de games e vão entrar cada vez mais aí na guerra dos games. O Uber, a mesma coisa. Se a gente olhar aqui, matou os táxis, mas eles estão pensando lá na frente, eles estão falando de carros autônomos. Inclusive, eles falam que só vão ter lucro a partir do carro autônomo. Então, o Uber ainda é uma empresa que não gera lucro. A Apple, mesma coisa, né? A gente já está olhando para os próximos passos. Airbnb, se a gente olhar para a questão da experiência no início da pandemia, que foi ruim para o Airbnb, né? As pessoas não viajavam. Lógico que depois mudou um pouco, né? As pessoas aproveitavam o Airbnb para poder, inclusive, fazer home office em outros lugares, né? Mas olhar sempre para os próximos passos. A Amazon, a mesma coisa. A Amazon olha para outras verticais. O Jeff Bezos acabou de ir para o espaço, todo mundo acompanhou as notícias. Tem vertical de seguros. Então, para a gente sair um pouquinho do óbvio quando a gente olha esse slide. Está em diversas apresentações, mas eu queria que a gente pensasse um pouquinho para frente, né? Um pouquinho como essas empresas estão se posicionando. E aí eu emendo no meu ponto aqui, que tem certa similaridade aí com o que o Fernando trouxe. Se a gente olhar para o índice da Standard & Poor's, né? Poor's, em 1965, o tempo de vida ou permanência no ranking das 500 maiores empresas lá do ranking era de 33 anos.
Em 1990, já cai para 20 anos. Em 2026, esse número deve cair para 14 anos. O que isso nos mostra, né? E aí eu vou linkar com esse slide, né? As empresas que não olharem para frente, não continuarem mudando e inovando, vão morrer de uma forma cada vez mais rápida. Outro estudo da CB Insights, que nos últimos 15 anos, 50% das empresas desapareceram desse mesmo ranking. E nos próximos 10 anos, 50% dessas empresas serão substituídas. Onde eu quero chegar com tudo isso, pessoal? Que essas empresas que não continuarem inovando vão morrer, com toda certeza. Se a gente olhar para empresas... eu vou falar da Sul América como uma empresa centenária, mas a gente não precisa falar de todas elas centenárias, né? Vamos pegar o exemplo da Magalu, que tem 65 anos. Eles inovam e têm centros de inovação há muito tempo. Se eu não me engano, desde 2014. E eles hoje estão falando de super app e ecossistema, que o Fernando tratou na última palestra. Você pega a fusão da Raia e da Drogasil. A Droga Raia também é uma empresa centenária e a Drogasil tem 86 anos. Eles hoje acabaram de lançar no mercado, a notícia de semana passada, lançaram um ecossistema de saúde. Então, eles estão olhando além da vertical de drogaria. Não é simplesmente um marketplace de remédio, eles estão olhando além. Se a gente pega... Aí eu vou dar exemplos de empresas que são startups, né, são unicórnios. Pega o exemplo da Nubank, que começou com cartão de crédito, depois passa para conta, para investimento, agora também tem o ramo de seguros, tem seguro de vida. Você pega a Acreditas, que é um unicórnio recente, que é uma startup de crédito, também entrando no ramo de seguros. Então, onde eu quero chegar? As empresas que não olharem para outras verticais, não olharem para startups, para inovação, open innovation, se relacionar com o ecossistema, vão morrer. Isso é um fato que vai acontecer sempre, pessoal. E aí eu vou falar um pouquinho de Sul América. A Sul América tem 125 anos, esse ano 126 anos vai fazer. Os pilares da transformação digital são os pilares de cultura, inovação, Advanced Analytics e digitalização. Eu já liderei o time de digitalização e há pouco tempo estou no time de inovação. O que eu quero falar aqui para vocês, dar um panorama de Sul América, né, que é uma empresa centenária, já investe em inovação já há alguns anos, tá? Desde 2014, mas mais forte a partir de 17, 18. Quais são os pontos aqui que, para mim, são fundamentais, né? Se a gente não trabalha a cultura dentro da empresa, com certeza as mudanças que a inovação, que a gente tenta trazer para a empresa, elas morrem. Então, começam bem, novidade, mas as pessoas têm a tendência, e aí é tendência do ser humano, né, a procurar sempre o mesmo, não pensar fora da caixa, não querem, tem medo da mudança. Então a gente precisa instaurar uma cultura de inovação dentro das empresas. Como é que a gente faz isso dentro da Sul América? Desde programas de gestão de ideias, a eventos, temos as comunidades, meetups, relacionamento com o ecossistema, como eu falei. Então, hoje, a gente está na semana, inclusive, da final aqui na Sul América, de um terceiro ciclo de gestão de ideias. Então, que as pessoas da Sul América se juntam em grupos para pensarem fora da caixa, terem ideias disruptivas e trazer isso para o comitê executivo para que elas sejam votadas, tem premiação. Em 2019, a premiação era Vale do Silício, agora é uma premiação de viagem interna, com uma pegada ESG. Então, é muito importante que as empresas fortaleçam aí a cultura de inovação para que isso sempre
fique escalado aí e permeie todas as áreas. A área de inovação, como eu falei, né, inovação fechada, com os desafios corporativos, inovação aberta, relacionamento, desafios também de lançamento de desafios para startups e todos os eventos que a SulAmérica faz. A gente tem uma novidade agora, pós-pandemia, aí, voltando num modelo híbrido de trabalho. A gente tem uma garagem de inovação, né, que é como a gente chama a área de inovação na SulAmérica, vai ser física, né? Então a gente vai ter uma garagem física. A gente ficava fora da SulAmérica por uma questão também de espaço, né? Mas agora a gente vai concentrar toda a área de inovação dentro da garagem. A área de Advanced Analytics é muito claro, né? Tem muita conexão aí com inteligência artificial, né? Que não é buzzword, né? É a tecnologia transformadora que está no centro dos negócios hoje. Quem não trabalhar com os dados e trabalhar bem, ainda mais no momento que a gente vive de Open Finance, Open Insurance, Open tudo, né? Também, quem subestimar essa importância é o primeiro passo para o insucesso, né? Então, precisa estar muito conectado, é o centro de tudo, né? E digitalização, a mesma coisa. Acho que aqui o ponto que eu queria trazer de digitalização, na SulAmérica, pelo menos, e é a maneira como eu entendo, não é digitalizar um processo por digitalizar, né? É a gente colocar o cliente no centro para que a gente digitalize aquilo que faça sentido para o nosso cliente, qualquer que seja o cliente, né? Aí falando de SulAmérica, né? Estou falando aqui da empresa centenária aqui, pode ser o nosso cliente final, pode ser uma empresa que contrata, né, os planos empresariais, qualquer que seja esse cliente. Então, a gente tem a digitalização aí no centro do assunto, né, que aí permeia, né, inovação, analytics, os talentos digitais e a própria estratégia da SulAmérica, muito com a cabeça de produto digital, né? Então, esse mindset de produto digital, em que a gente potencializa os times, faz a gestão de produto. Inclusive, como o Fernando falou também na última palestra, muito PDCA, né, para poder medir, fazer as adaptações, planejamentos curtos, né? Cliente no centro, como eu falei, para gerar impacto de negócio e com viés de tecnologia. A tecnologia, para mim, ela é fundamental, mas ela não é fim, né? Ela é meio para a gente atender o time to market, entregar o valor para o cliente, testar a hipótese e sempre entendendo os problemas aí, os problemas reais de negócio que a gente tem, né, e todas as empresas têm. Aqui um pouquinho dessa questão que eu falei, né, um zoom in aí da gestão de produtos digitais. Então, a gente enxerga a oportunidade de negócio, tem a estratégia dos camps, OKRs, isso sempre com um ciclo de PDCA, em que a gente testa rápido, né, as hipóteses, experimenta rápido, e a partir das métricas a gente pode voltar para esse ciclo, né, hipóteses, experimentos, e falhar rápido, né, aprender rápido, e colocar aí novas oportunidades de negócio para as empresas. Aqui tem muito a questão da cultura do erro, né, a gente vê muito... nas startups, a própria Netflix, né, para quem não lê o livro, eu acho que vale super a pena indicar o livro do Reed Hastings, que é A Regra é Não Ter Regras. Ele fala muito dessa questão do erro, de dar autonomia para as pessoas, para essa cultura do erro, ela precisa existir. Lógico que a gente precisa aprender com os erros, né, a gente não vai errar a todo momento, mas que se a gente não testar, a gente não consegue inovar. Então, esse, para mim, é um dos pontos centrais aqui da discussão, que a gente precisa falar sobre, né? Que se a gente não mudar as empresas centenárias, a maneira como elas pensam, os executivos pensam, elas estão fadadas ao insucesso, né? Eu gosto muito de de dar o exemplo aqui para também fugir um pouco do óbvio. Eu vou dar o exemplo da Procter & Gamble. É uma empresa de 185 anos
E ela, em 2016, ela comprou uma startup que chama Polar Shave Club, que é uma startup que foi lançada em 2011, por que ela comprou essa startup, né? Pagou $1 bilhão por uma startup que tinha 5% do mercado de barbeador, mas que tinha 3 milhões de assinantes e um faturamento de $150 milhões. Se for pensar, era um mercado muito menor do que o mercado da Procter & Gamble de barbeador. Só que a Procter & Gamble entendeu que ela não tinha velocidade para o digital, não tinha esse mindset digital. O novo mundo do digital são outras regras que regem, né? É a experiência do cliente, é a velocidade para inovar, para mudar. Então, por isso, esse tipo de aquisição. Por que eu estou dando esse exemplo? A SulAmérica, alguns anos atrás, comprou uma startup, tem participação numa startup de telemedicina, muito antes da pandemia chegar. E aí esse, para mim, é o ponto central aqui da discussão. A SulAmérica estava pronta para, por exemplo, o que aconteceu quando chegou a pandemia. Ainda não tinha uma legislação para medicina na tela, para o médico na tela, né? A legislação permitia uma orientação médica só. E aí, pela SulAmérica ter esse mindset de inovação, já se relacionava muito com startup, conseguiu na pandemia ser a pioneira aí do assunto quando saiu a regulamentação. E aí, lógico, hoje, 1 ano e meio aí depois da pandemia, diversas empresas têm telemedicina, inclusive a gente vê muito as empresas falando sobre isso. Mas onde eu quero chegar, né? Se a gente não tiver esse olhar para o digital, dificilmente a gente tem velocidade, porque a gente não consegue fazer tudo do zero dentro da empresa, né? Então, são aceleradores super importantes para o mundo que a gente vive. E aí eu gosto muito de usar, tem essa frase aqui do Yuri Levine, que é do Waze, que é apaixonar-se pelo problema e não pela solução. A ideia dele sempre foi ajudar no trânsito, não pela própria empresa. Eu gosto muito da frase, porque a gente pensa muito assim na SulAmérica, né, da gente olhar para o problema realmente e não pensar na solução. Então a gente alinha muito com os executivos, que eu acho que é fundamental, né? Um dos 3 pontos aí, né? Essa cultura digital, os executivos, o digital está sempre na pauta e ser prioridade para eles, e investir muito em talentos digitais. Então a gente olha muito para o problema, a gente testa muito, pesquisa muito na rua para depois chegar numa solução. Às vezes uma tecnologia ou uma solução a gente tenta encaixar na empresa. Eu não penso dessa forma, eu acho que a gente acaba perdendo algumas oportunidades porque a gente não está resolvendo problemas de negócio. E aí tem uma frase do Clayton Christensen, né, que é um dos papas aí da inovação, né, do Open Innovation, que ele fala, ele é o autor do Dilema da Inovação, que o pior lugar para desenvolver um novo modelo de negócios é dentro do atual modelo de negócios. Ou seja, as empresas precisam pensar fora do modelo que elas têm de negócio. Porque provavelmente, pensando dentro do modelo, pode acontecer o case que todo mundo conhece, né, da própria Kodak, por exemplo. A Kodak, ela foi a primeira empresa que tinha tecnologia para fazer as câmeras digitais. Mas ela ganhava tanto dinheiro com os filmes, né, com o papel filme, né, ganhava muito dinheiro com isso, que ela foi atrasando o lançamento, não pensou em matar aquele negócio. Várias outras empresas, lógico, porque a tecnologia está aí para todo mundo, né, os talentos estão aí para todo mundo, pensaram em como resolver esse problema, resolveram. Quando a Kodak tentou fazer a questão das câmeras digitais, já não dava mais tempo e faliu, quebrou.
Hoje ela tenta aí de outras formas, mas é muito difícil a gente perder depois que a gente perde essa onda, voltar para tentar, né? A gente olha para a Nokia, a mesma coisa, agora a Nokia tenta voltar aí ao mercado de alguma outra forma, mas ela tinha os melhores celulares, todo mundo usava a Nokia e não pensou no próximo passo. Então eu ligo um pouquinho aqui o começo da minha fala com essa parte final aqui. Então, o apoio à inovação é fundamental, é fator essencial, mas sempre olhando para a mudança. Então, a Sul América olha para isso, tem participação em mais de uma startup, precisa continuar olhando com esse olhar para fora, para novos modelos, e eu acho que não só as empresas centenárias, mas todas as empresas que entendem que estão bem estabelecidas. E é isso, pessoal. Paro por aqui minha fala para deixar um tempinho aí para perguntas, dúvidas. Fernando... Eu já parei de compartilhar? Já parou de compartilhar. É estranho, né? Porque às vezes a gente não vê, né? Camila, eu só queria, só para finalizar aqui, eu acabei Claro. Eu não deixei meus contatos, né? Por favor. Vocês estão vendo minha tela? Estão vendo minha tela ou não? Ainda Agora, não? Peraí, Ainda deixa eu voltar aqui para a apresentação. Peraí. Ainda tem um minutinho? Tem sim. Tem uns minutinhos ainda, Fernando. Então vamos lá. Eu deixo aqui meus contatos. E para finalizar... Agora sim. Boa. E eu quis fazer... Eu acordo muito cedo, né? E aí eu estava pensando, né? A gente assiste muita palestra, eu acho que a gente fica muitas vezes nas obviedades. Eu quis trazer algumas provocações aí um pouco diferentes para ver se a gente pensar um pouco fora da caixa, sair do óbvio, também na apresentação. Depois eu não sei se vocês vão ter NPS, aí eu vou ver o retorno das pessoas para ver como é que foi. Ó, eu já me conectei com você lá, já tenho meu pedido, com certeza. Eu acho que foram muitos aprendizados, Fernando, aqui, quando a gente fala desse ecossistema, né, digital, e quando você foi trazendo alguns insights de algumas empresas que fizeram isso. E é verdade, a Sul América saiu à frente, né, quando a gente vê ali o teleatendimento. Então, acho que eu pude, né, como cliente aqui, ter essa experiência e realmente foi incrível, né, aqui falando um pouquinho para você. A gente tirou, eu acho que traz você vê como a tecnologia, ela é meio, né, e não o fim. Ela trouxe o conforto nos tempos de pandemia para as pessoas, então traz uma boa experiência, um conforto, tirou as pessoas ali do fogo cruzado, né, de a qualquer momento precisar ir para um pronto-socorro, mas ela estava preparada para isso, né? Então, eu acho que esse é o ponto que é super relevante, e de trazer a melhor experiência, né, olhando para os problemas dos nossos clientes, para o problema das pessoas real, e é isso que a gente pretende fazer aí nos próximos anos. Que legal. E o pessoal pediu para você comentar um pouco mais sobre a garagem da inovação ali que você falou. A gente ainda tem uns minutinhos, então fique à vontade aqui para contar um pouco mais de como isso está funcionando. Bom, ainda a gente inicia o retorno, né, ao escritório, provavelmente a partir de agosto, e a garagem, ela era fora da Sul América, eu acho que para início, né, da própria área de inovação, ela talvez precisasse ser fora. Eu não estou lá há muito tempo, mas eu acho que essa foi a ideia inicial. Então ela ficava num prédio do WeWork, e acho que hoje, com a maturidade que todas as áreas de transformação e as áreas de negócio conectadas, ela, a partir de agosto, vai estar no prédio da Sul América, então com todo mundo, e ela fica, então, é um espaço físico aberto para todo mundo, no térreo, em que a gente vai poder, inclusive, se conectar melhor com o ecossistema e com todas as áreas de negócio. Eu acho que isso também vai trazer uma agilidade e uma escala aí para os assuntos de negócio da Sul América. Fica em Pinheiros, fica no Largo da Batata,
Até tô com a camiseta aqui. Ia perguntar. Que legal. Eu soube que, inclusive, no Largo da Batata, agora eu não vou lembrar, mas duas empresas grandes, alguém me falou, falaram semana passada que vão para o Largo da Batata, são duas empresas bem grandes, inovadoras, agora... Saindo um pouco daquele núcleo, né? Que, mas são bem grandes, eu vou tentar achar aqui. Para quem mora em São Paulo é um trânsito imenso, né? É isso aí. Mas que legal. E você acredita, Fernando, um pouco falando aqui sobre as gerações, né? A gente tem várias, de A a Z, com todas as letras aqui determinadas, mas você acha que tem alguma geração, no seu ponto de vista, que teve mais ou menos dificuldade para essa adaptação do modelo híbrido de trabalho? Como é que foi isso para vocês? Eu vou falar, Camila, mas eu achei aqui, ó. A Amazon e a Shopee, que é uma loja, as duas vão ser vizinhas lá da Sul América, no Largo da Batata. Então é um novo hub aí de empresas digitais bem grandes de tecnologia e inovação. Sim. Camila, eu acho o seguinte, já tem notícias, várias notícias, né, de empresas americanas que estão voltando ao trabalho, que estão forçando os colaboradores a trabalharem fisicamente, sim, com alto índice de pedidos de demissão. Verdade, li sobre isso. Ainda, como no Brasil a gente não está ainda 100% voltando, né? Não são todas as empresas que estão voltando, eu acho que a gente vai ter uma adequação, sim. Eu acho que a geração mais nova, né? Geração X, Y, millennials... Tem todas as letras do alfabeto, né? Tendem a buscar um modelo, no mínimo, híbrido. Eu vi várias pesquisas que as pessoas querem, no mínimo, híbrido, se não o 100% digital. E as empresas, lógico, que precisam olhar para isso. A Sul América ouviu os colaboradores, então não é da boca para fora, né? Que a gente fala que a gente precisa ouvir não só os nossos clientes, mas a gente ouve também os colaboradores. E que a gente, então, tem um modelo que será híbrido, né? Começando agora, mas não dá para não ouvir as pessoas e não entender o momento que a gente vive e atender, né? Essa é a minha opinião. Então, eu particularmente, eu sinto falta do escritório, mas se perguntar para mim todo dia não, mas alguns dias na semana, com toda certeza, eu, pelo menos, gostaria de estar no escritório, né? Mas eu não sei se a maioria não, mas eu sou mais velho, né? Não, mas você sabe que foi interessante também, nessa mesma linha, eu li que a geração mais conectada teve mais dificuldade, inclusive com a parte de produtividade, porque são muitas informações ao mesmo tempo, então a alternância de tarefas provoca um pouco disso. E talvez, né, vou me intitular aqui próximo da sua geração, a gente, apesar de algumas adaptações familiares, a gente trabalha um pouquinho mais e a produtividade, inclusive, até aumentou. Você concorda com isso? Concordo. Nossa, bom, aqui eu gosto muito de trabalhar, gosto muito do que eu faço, mas se a gente não ficar atento na questão da agenda, você tem agenda das 8 às 8 tranquilamente, e aí você precisa encaixar agendas que são importantes, você vai comendo almoço, começa cada vez mais cedo, termina cada vez mais tarde. Lógico que eu, como gestor, né, eu preciso olhar para o time e dar o exemplo, né? A Sul América também está pensando nisso, então olhar, tentar que todo mundo faça, né? Não comece antes das 9, né? Não vá muito além das 6, 7, tentar realmente fazer estruturar, né, esses horários. Então tem que olhar e a gente, como gestor, tem que dar exemplo, né? Mas se você não prestar atenção, quando você vê, você está fazendo 12 horas tranquilamente. Quando você vê, você está ali, né? E eu acho que o grande ganho, né, dessas pesquisas é o tempo que a gente gastava nos trânsitos. Então, o que você faz com esse tempo agora? Mais disponível, né? Primeiro, vai estudar. Vai estudar. Estude e adeque melhor a sua agenda aí de trabalho.
Que legal, Fernando. Que legal, muito bacana. Acho que a gente teve aqui um grande, né, insight com você. Eu pessoalmente adorei também o seu conteúdo. Acho que aprendi muita coisa e com certeza, né, terão mais movimentos ali no Telegram. Acho que a galera vai conseguir te conectar, contatar. Então, espera que esse movimento vai acontecer, viu? Pode Obrigado, esperar. Camila. E eu super agradeço aí o convite da Live University. Fiquei super feliz.